na Web Rádio Amparo, Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Bitesnik, sou do grupo de oração Jesus Vive ao Senhor e nós estamos começando mais um programa, é isso aí, mais um programa Fogo Abrasador pela Rádio Amparo. É uma graça muito grande estar aqui com vocês e hoje a gente tem um convidado mais que especial, até pelo momento que a gente está vivendo também, muito especial da Renovação Carismática. Queria apresentar aqui para vocês o nosso Padre Eloy. Tudo bem, Padre Eloy? Boa noite, meu povo, aqui os ouvintes da nossa rádio. Boa noite, Thiago. Aqui quem fala com vocês é o Padre Eloy. É uma alegria receber esse convite para estar aqui hoje, para rezarmos, para também podermos falar um pouco da palavra de Deus que nos leva hoje ao encontro com o Senhor e também pedir essa bênção no Espírito, porque é sempre bom, né, estar na presença do Espírito Santo para conversar com Deus. Muito bom, né, Padre Eloy? Nos bastidores aqui, a gente estava conversando como é bom ter a presença do Espírito Santo para fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia, como é bom saber utilizar, chamar o Espírito Santo para fazer parte da nossa caminhada, da nossa vida, e isso tem sido muito interessante. E eu gosto de, aproveitando para falar, né, a gente está vivendo 50 anos da RCC Niterói. Isso é um momento maravilhoso, né, Padre Eloy? Eu gostaria de do senhor falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Aquilo que a gente estava falando no nosso bastidor aqui. Como que é interessante convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida, não é isso? De fato, é porque assim, a gente vai ver com força a própria Beata Helena Guerra dizendo dessa intimidade que devemos ter com o Espírito Santo, porque é muito comum nós termos assim, por exemplo, o Pai Nosso, que a gente se remete ao próprio Pai, né? Uma conversa que temos com Deus Pai, às vezes numa adoração onde nós conversamos com o Jesus Eucarístico, e também é necessário para a nossa vida, né? Ter essa conversa também com o Espírito Santo, não só como um instrumento para nos dar a oração, nos dar o dom de línguas e etc, né? Mas não só como dispensador de dons, mas como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e que precisamos ter intimidade com Ele. Se queremos ser profetas, se queremos, né, mudar a vida do nosso próximo, se nós desejamos mudar também a nossa vida da nossa família, é necessário nós termos essa experiência com o Espírito Santo, conversando com Jesus, com Deus Pai, e conversar também com o Espírito Santo, né? Ter esse diálogo para que Ele faça parte e seja cada vez mais íntimo de nós, né? Isso é muito interessante. E o padre tocou num assunto muito bacana, né? A gente tem a relíquia, né, da Beata Helena Guerra passando por a nossa região e hoje está em Rio Bonito, né, na paróquia São João Batista. Ontem eu tive lá, foi um privilégio muito grande participar da missa, receber essa relíquia, a presença, né, da Beata, e a gente pode observar como é a presença do Espírito Santo, né, como é bom ser batizado no Espírito Santo. E aproveitando esse momento que a gente está falando do Espírito Santo, falando da presença, para chamar ele para fazer parte, nada melhor do que conversar. E a melhor parte de conversar é através da oração. Queria que o Padre Eloy nos levasse em oração para consagrar todo esse início de programa, consagrar todas as pessoas que estão participando desse programa, toda a RCC Niterói, todo o movimento, toda a Igreja Católica Apostólica Romana, que está vivendo um momento extraordinário. É muita gente voltando para casa, é muita alegria. E isso é realmente como devemos, como você falou, né, Thiago, de ver esse povo retornando para casa. Precisamos cada vez mais colocar o nosso joelho no chão, porque é isso que está fazendo a diferença. Às vezes não é grandes discursos ou pregações que ajudam muito, mas também o nosso joelho no chão. O nosso clamor para que a igreja todo dia seja batizada no Espírito, entende? Para que esse batismo aconteça nela toda, assim como o Pentecostes aconteceu na igreja toda, que aconteça até nos dias de hoje, né? Então vamos pedir, né, esse Espírito Santo que possa vir ao nosso encontro, vamos clamar aqui a Santíssima Trindade para que ela possa nos ajudar
a conversarmos cada vez mais com esse Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Por isso, nesse momento, meu irmão, minha irmã, que você que agora nos escuta nesta noite, possa daí do seu local, da sua casa, onde você estiver, e pedindo o Espírito Santo. Muitas vezes a gente pode não saber aquilo que devemos pedir ou falar, mas simplesmente clame, né? Vinde, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, ao nosso encontro, nos ajude a compreender a palavra, nos ajude a compreender o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor quer, Senhor Espírito Santo, nos fazer escutar nessa noite. O que o Senhor quer, Espírito Santo, que possamos dizer para o povo esta noite. O que o Senhor deseja, Espírito Santo, fazer com que seja ligado aqui na terra para ser ligado no céu, para que nós possamos compreender e clamar cada vez mais esse batismo, pedindo ao Senhor que possa vir ao nosso encontro, tocando o nosso coração. Vem abrindo o nosso coração, Espírito Santo, vem realizando as maravilhas necessárias nesta noite. Aqui que se nos encontramos não só em um ou dois, mas nos encontramos com todo o povo que nos escuta. Vem o Espírito Santo tocar a cada um de nós, fazer-nos crescer nessa intimidade, para que através dessa intimidade contigo nós possamos louvar, adorar, bendizer o teu santo nome, para que possamos cada vez mais viver esse encontro entre Deus e as suas criaturas amadas que somos nós. Vai deixando o Espírito Santo falar em ti, vai deixando o Espírito Santo clamar na sua presença, vai deixando o Espírito Santo dizer aquilo que é necessário. Se quiser deixar, as suas orações, vai deixando as suas orações, vai colocando para nós aquilo que é necessário, vai deixando o Espírito Santo tomar conta de ti, de todo o teu ser, vai deixando o Espírito Santo falar em ti, orar em ti, para que cada vez mais você se torne íntimo do Senhor. E o Espírito Santo vem mostrando através da imagem assim, de uma grande multidão, né? Aleluia. E essa grande multidão a gente percebe na igreja renovada, a igreja que clama cada vez mais, mas também algo que ele me toca é uma igreja sedenta, né? Uma igreja que quer muito experimentar o Espírito Santo, quer muito experimentar a graça desse Deus, mas que elas necessitam se abrir cada vez mais a esse batismo no Espírito. Amém. Que a gente possa clamar esse batismo daqui a mais tarde. E ao clamar, meus irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração, e abrindo o nosso coração, o Espírito possa fazer morada dentro de nós. Glória a Deus. Eu confirmo o que o Padre Eloy, que o Espírito Santo mostrava ao Padre Eloy, porque eu via pessoas com o coração angustiado, e esse coração aprisionado, essa falta de abertura, é essa angústia. Abre o seu coração, irmão, porque a presença do Espírito Santo quer te dar liberdade, quer te dar conforto, quer cuidar da sua casa, quer cuidar da sua família. Estamos encerrando esse pequeno bloco, e daqui a pouco a gente já está voltando já com a palavra, e a gente vai ter a graça do batismo no Espírito Santo. Tu és bem-vindo no meio de nós, Espírito de Deus. Te acolhemos, vem sobre nós.
quem pedimos e clamamos, fogo de Deus sobre nós. Tu és a quem pedimos e clamamos, a unção de Deus sobre nós. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, sopra sobre nós, vem, Espírito de Deus. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Tu és bem-vindo no meio de nós, Espírito Santo. Nós te desejamos, nós queremos a tua presença. Vem, Espírito Santo, vem inundar a nossa alma com as águas vivas. Traz sobre nós a tua unção, traz sobre nós o teu poder, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. É isso aí, pessoal. Voltamos com o nosso programa Fogo Abrasador. Programa que comemora 50 anos da RCC Niterói. É uma graça muito grande. E essa presença do Espírito Santo, eu já estou bem contagiado, Pareloy, com esse programa. Estou aqui arrepiado, muito empolgado com tudo que o Espírito Santo, tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. O Espírito Santo é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E agora nós voltamos com a palavra, com a meditação da palavra. Então você já pode pegar a sua palavra, porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai se revelar através da sua vida, para você, para sua casa, através da palavra. Então, Tiago, vamos pegando lá a nossa Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 6, o Evangelho de hoje da Santa Missa, no versículo 39 ao 42. E o Senhor fala assim: naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão
e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos pedir, nessa presença do Espírito Santo, que Ele possa nos auxiliar, para compreendermos essa palavra. E algumas coisas que podemos destacar, Tiago, nesse evangelho, até partilhava um pouco com você nos bastidores. Duas coisas importantíssimas que o Senhor coloca para nós, às vezes pode passar despercebido, Essa figura dos dois cegos, que a gente precisa destacar bem, não é que Deus está chamando somente um de hipócrita. Todos os dois acabam vivendo essa hipocrisia, Porque um é prepotente o suficiente de, mesmo com o olho vendado, tapado pela trave, acha que tem condições de guiar o outro, ao invés de pedir a graça de Deus, ao invés de clamar a Deus que possa auxiliá-lo, que possa ajudá-lo, ele acha que ele é o suficiente, Ele se acha maior do que o mestre, como ele vai falar logo depois no Evangelho, Então, tomarmos cuidado com essa prepotência a partir do conhecimento que nós temos das coisas de Deus, para que a gente não se ache em nenhum momento acima do mestre, ou conhecedor tão pleno do bem e do mal, que a gente não se coloque com humildade na presença de Deus e reconhecer, não, eu preciso primeiro tirar o cisco, a trave do meu olho, como vai dizer Jesus, para depois tirar o cisco do olho do meu irmão. E é interessante percebermos também a figura do segundo cego, porque às vezes eu posso não ser o prepotente que tenta guiar outro cego, mas eu posso ser ingênuo o suficiente de acomodar-me na vida de fé e deixar que outro cego me guie, E às vezes esse pode ser muitos os problemas, Dia a dia, vivendo no banco, ouvindo a voz do pastor, aos domingos, nas santas missas. E o que eu faço com aquela palavra que o pastor me disse? O que eu faço com aquilo que eu aprendi naquela Santa Missa? O que eu faço com a graça que eu recebi? Porque cada Santa Missa é uma graça específica, Então, o que eu faço com isso? Diante dessa entrega que o Senhor tem para mim. Eu continuo acomodado? Eu continuo sentado no banco, somente aquilo ali, e não faço mais nada? E não é o suficiente para eu chegar em casa e evangelizar minha família? Que às vezes é o mínimo. Eu não estou dizendo que é para as pessoas saírem dos bancos da igreja, montar um palanque no meio da rua e ficar gritando aos quatro cantos, Mas fazer o mínimo, às vezes, de conversar, chegar em casa, poxa, interessante aquilo que o padre falou na homilia, vamos discutir sobre isso. É um crescimento que a gente precisa ter. E depois, uma coisa que é interessante que ele coloca aqui para nós, é que ele fala o seguinte: um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Ou seja, a nossa meta é o mestre. Amém. Então, se a nossa meta é Jesus, então a gente tem que tentar alcançar ele. E quando a gente fala alcançar, não é só na pregação, é na vida. Então, qual foi a vida de Cristo? Ele cresceu, escutou a voz de Deus, durante a sua vida sempre voltava ao deserto, ao monte, para escutar a voz de Deus antes de qualquer iniciativa, e depois de tomar essas decisões, o que ele fazia? Entregou a sua vida por nós. Entende? Tem que ter uma entrega. Exato. Porque se não tiver essa entrega, a minha vida de fé se torna estéril. Eu preciso derramar o meu sangue mesmo de forma incruenta em algum momento, seja pela minha família, na minha vocação, seja eu como sacerdote na comunidade que Deus me confia. Mas se eu permaneço sem derramar uma gota, nem que seja de suor, entende? Eu vou ser o cego, E depois uma coisa que é importante no finalzinho, quando ele fala, é da trave no nosso olho e do cisco no olho do irmão, Às vezes a gente tenta tirar aquilo que está tapando o olho do irmão, só que a gente está vendo na nossa perspectiva. E parece que é muito grande, porque imagina uma trave na sua frente. Vendo o seu irmão parece que é muito grande. Só que às vezes, na verdade,
a gente não faz esse processo de retirar essa trave, né? De tirar toda a prepotência, de tirar todas as armaduras, para poder deixar o Espírito Santo agir, dar essa liberdade do Espírito, para que a gente possa ajudar o nosso irmão, e a gente vai percebendo isso. Eu olho meu irmão de cima e não olho meu irmão de frente, né? Então, quando eu tiro a trave do meu olho, eu percebo, caramba, era um ciscozinho no olho do meu irmão, eu estava vendo coisa que não tinha, que na verdade tinha e estava comigo. Que era todo o meu fechamento, a ação do Espírito, o meu manter o Espírito engaiolado dentro de mim, sendo que no fundo, dentro de mim tem uma grande força que me move a querer fazer algo, né? Eu não consigo ficar parado. Só que pelo fato de eu não me abrir à vontade de Deus, isso não me permite guiar o meu irmão pela liberdade do Espírito Santo, né? Então eu acho que, né, um pouco disso, né, que nós podemos refletir, e também não podemos deixar de fora a figura que celebramos hoje, né, São João Crisóstomo. Que ele possa nos ajudar com a sua intercessão, né? São João Crisóstomo era um padre simples, né, lá de Antioquia, que foi educado pela sua própria mãe em casa. Mas ele tinha o nome, né, Crisóstomo, que é o gogó de ouro, né? Ele convertia as pessoas na sua pregação, porque ele tinha uma liberdade no Espírito Santo, né? E é interessante perceber isso, que depois de um certo tempo o imperador descobre ele, e ele faz uma coisa que é até engraçada, né? Ele é quase que raptado de Antioquia para levá-lo para Constantinopla na época, né? E aí eles achavam, não, ele prega bem, vai ser muito bom e tudo mais. Quando chega lá em Constantinopla, ele começa a ver os erros da corte e ele começa a colocar a mão na ferida. E aí é um tiro no pé que o imperador tem, né? Naquele momento. Porque ele começa a falar tudo de errado que estava tendo lá. E ele não se calava, porque a verdade é inegociável, né? Então, esse evangelho com a vivência de São João Crisóstomo acaba se encaixando tão perfeitamente que a gente não tem como dizer que não é o Espírito Santo que guia a igreja. Até nisso. Não tem como negociar a verdade, né? Não dá. Todos nós temos um chamado, somos chamados a viver essa verdade. E eu achei muito interessante, né? Quando você abordou que nós devemos, né, buscar a sermos semelhantes a Jesus, ao nosso mestre. Às vezes no dia a dia, eu falo como leigo, né? Parece que está muito distante se aproximar do mestre, né? É distante chegar à perfeição do mestre. Mas o nosso próprio Deus nos chama a esse chamado, a amar o nosso irmão, a ter uma vida consagrada dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, da nossa paróquia. Somos chamados a adorar o nosso Jesus eucarístico, a confissão. Então aproveito para falar com você hoje, que às vezes está distante disso tudo, está distante porque o que você imagina de perfeição é algo grandioso, né, Padre? Eu peço a você que volte ao simples. Deus é simples. Volte à sua confissão, volte agora à adoração, volte agora aos sacramentos, volte para a igreja, volte para a Santa Missa. Que às vezes a gente fica pensando nas coisas extraordinárias que os santos fizeram, né? Mas a gente não pode esquecer que para eles chegarem naquilo de extraordinário, eles precisavam viver um ordinário muito por afinco para poder chegar no extraordinário. Antes de São Padre Pio voar, bilocar, ele teve que se entregar totalmente, né? Exato. É uma entrega totalmente, é uma entrega por inteiro. Então eu gostaria que nesse momento você parasse e pensasse nisso. Chegou a hora de voltar e voltar a fazer o simples, aquilo que a igreja te chama, tá bem? Então estamos fechando esse bloco aqui, já vou voltar agora com essa parte que é o batismo do Espírito Santo. Então já peço a você, para tudo que você está fazendo agora nesse momento. Eu não sei se você está lavando a louça, se está lavando um carro, se está cozinhando, porque é um momento muito especial para dentro da sua casa, dentro da sua família, tá bom? Tamo junto. Vem
Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão, batiza-nos com o óleo da unção. Reinflama os carismas com fervor, para que possamos transbordar amor. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Louvamos-te, Senhor, bendizemos-te, Senhor, adoramos-te, Senhor. Nos voltamos para ti, Senhor, em oração, em louvor. Recebe, Senhor, recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração. Tu és digno, Senhor, de receber de nós e de toda a humanidade, Senhor, o devido louvor. Porque nós sabemos, Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para o louvor, ao mesmo tempo ele se abre para receber a tua graça, para receber a tua bênção. E nós pedimos agora, Senhor, a graça maior, a bênção maior, o Espírito Santo. Sim, Jesus nosso Senhor, derrama sobre nós, em cada um de nós, sobre todos nós. Derrama o Espírito Santo, que sejamos possuídos pelo Espírito. Sim, que o teu Espírito Santo tome conta de todo o nosso ser, tudo povoado pelo Espírito Santo, tudo fecundado em nós pelo Espírito Santo. Glória a ti, Senhor, louvor a ti, Senhor. Recebe, Senhor, com o nosso louvor e com a nossa adoração, a nossa ação de graça, Senhor, porque percebemos a obra que fazes em mim, que fazes em nós, que fazes no mundo, que fazes na humanidade. É isso aí, pessoal. Voltamos agora com o nosso programa Fogo Abrasador. Depois de uma palavra do céu, uma palavra abençoada. Edificou muito a minha vida, eu tenho certeza que edificou a sua casa, a sua família, a sua caminhada. E nós vamos viver um momento agora muito especial. É um momento que, quando terminava o bloco, eu falava: para tudo que você está fazendo, porque nós vamos receber o batismo no Espírito Santo. E esse batismo, Padre Eloy, eu acho que não pode ficar só para você. Eu acho que é um batismo que nós temos que levar para nossa casa, levar para nossa família. E eu queria aproveitar e fazer um momento profético agora. Se você tem uma foto, tem uma imagem de algum familiar, alguém que esteja distante, eu não sei se é seu marido, sua esposa que está desanimado, a gente está vivendo um momento muito grande de depressão, de ansiedade, para que isso possa ser quebrado na sua vida, quebrado na sua casa. Pega uma foto, ou chama a pessoa agora para partilhar esse momento, para estar junto. Ajoelhe-se onde você estiver, porque você se prostrar diante do nosso Deus é você mostrar que você é dependente dele. Chama o Deus agora para dentro da sua casa, chama o Deus para fazer parte da sua vida. Fala com o Espírito Santo agora a sua necessidade, seus problemas, porque esse batismo é para que você possa
esvaziar o seu coração. E nesse vazio você vai preencher com o Espírito Santo, que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, tá bom? Então, pedi ao Padre Eloy que agora nos levasse a esse batismo no Espírito Santo. Então já vai consagrando, já para a sua casa, para tudo que você está fazendo, para viver esse momento do céu. São momentos como esses, né? Momentos curtos, porém momentos mais substanciais, que, como disse o Tiago, né? É necessário que nós paremos tudo, é necessário que nós possamos dar esse passo de confiança em Deus, né? Clamar por esse batismo não é simplesmente pedir, Senhor, eu quero batismo, não. É clamar com todo o seu coração, com toda a sua alma, né? Mostrando ao Senhor o quanto você necessita. Então, como o Tiago dizia, né? Vai colocando aí diante do Senhor aquelas pessoas que você quer colocar nessa oração, que você quer que seja tocado por esse batismo no Espírito. Afinal de contas, o Espírito Santo chega aonde Ele quiser, sopra onde quiser. E nós precisamos compreender isso também nessa oração, que não deixa de ser uma oração de intercessão. E precisamos cada vez mais fortes clamar. Se nós queremos mudanças nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos familiares, precisamos também clamar esse Espírito Santo, esse batismo, para que nós possamos também possamos ser mudados, possamos ser modificados, possamos ser transformados pelo Espírito Santo. Por isso, meu irmão, convido você, minha irmã, que nos escuta nesta noite. Feche os seus olhos, vai se colocando na presença do Espírito Santo, da forma como ele vier na sua mente. Veja o Espírito Santo e peça que nesse momento ele possa, como um fogo abrasador, e tocando todos os locais, todos os âmbitos da sua vida, não só do seu interior, mas também de sua vida, que precisam ser modificados pelo Espírito Santo, que precisam ser tocados por esse Senhor, nosso Deus, que vem para abrasar, animar e transformar a nossa vida. Vai clamando esse Espírito Santo, pedindo que Ele toque. Vem, toque o meu coração, Espírito Santo. Arrume a casa do meu coração para que o Senhor possa aí permanecer. Vem, Espírito Santo, e toca a minha mente, que anda tão perturbada por tantas preocupações e que precisa aliviar nesse momento para que eu tenha tranquilidade de ultrapassar esses obstáculos. Vem, Espírito Santo, sobre todas as preocupações de trabalho, todas as preocupações dos meus familiares, na minha família. Vem, Espírito Santo, tocar tudo em nós. E aí eu convido cada um de vocês que nos escuta a clamar. Pai, em nome de Jesus, envia Teu Espírito Santo como esse fogo abrasador e batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito. Envia Teu Espírito Santo e toca cada um de nós nesse momento para sermos modificados, transformados, para confiarmos cada vez mais em Ti. Vem, Espírito Santo, e vem transformar as nossas vidas. Toque naquelas pessoas que hoje, cada uma dessas que nos escutam, coloca diante do Senhor essas imagens, os nomes que elas lembram em seu coração. Vai colocando, né? Toca essas famílias, toca essas vocações, Senhor, que o Senhor suscita nessa noite, porque é algo que já estava vindo do meu coração desde cedo. O Senhor que prepara tantas vocações, e aqui todas as vocações mesmo. E o Senhor precisa dar a elas coragem para dizer o sim. Banha-nos, Senhor, com Teu Espírito para que essas pessoas tenham coragem de dizer que quer servir o Senhor de forma radical. Seja na vida matrimonial, seja na vida religiosa, seja na sacerdotal, seja numa caminhada de comunidade, seja para começar uma pastoral de pregação. Dá, Senhor, a coragem para essas pessoas. Batiza-os no Espírito Santo para que sejam servos,
para que quando o Senhor vier, nós não continuemos com aquela oração de que a messe é grande, os operários são poucos, mas que os operários sejam muitos. Vem, Senhor Jesus, com o Teu Santo Espírito e batiza-nos. Transforma o nosso coração. Vem, Espírito Santo, e toca o nosso ser. E vai deixando que o Espírito Santo fale em ti. E sim, vai tocando, Senhor, as famílias que são tão atacadas nos dias de hoje. Fortalece, Senhor, o diálogo conjugal, algo que está muito forte. Os esposos não estão querendo dialogar mais, não estão dando espaço para que Deus possa ser o esposo na vida deles. Faça, Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, que eles compreendam essa graça e que esse batismo venha para transformar as nossas vidas. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. O Senhor colocava no meu coração esse louvor, e o Senhor tirava agora, está tirando muita gente da escuridão, do cansaço, da fraqueza espiritual para servir. Quando o padre falava que os operários são poucos, eu vejo muita gente com o coração querendo servir agora a igreja. E o Espírito Santo vai tocando agora, meu irmão, minha irmã, sobre a sua vida. Chegou a hora, não perca tempo. Nosso Deus te chama. Chegou a hora de servir a igreja, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que a sua casa, a sua família possa ser alcançada. Porque a recompensa é grande, a recompensa é o reino de Deus. Amém. E por aqui, nesse coração cheio da presença do Espírito Santo, a gente vai terminando mais um programa Fogo Abrasador. Eu sei que você fez eu queria mais, eu também, eu fiquei nesse sentimento. Estou aqui depois dessa oração, cheio da presença do Espírito Santo, e eu queria mais. Por mim, eu ficava nessa presença uma vigília o dia todo. É muito bom. É muito bom. Mas é assim, tudo que é bom parece que passa muito rápido. Eu costumo dizer, igual o padre Otácio falava pra gente lá no seminário. Ele sempre fazia homilias curtas para que a gente ficasse ansioso pela próxima missão. E assim, Jesus é maravilhoso, meu irmão. Queria agradecer a presença de todos, que estão ouvindo esse programa. Agradecer a todos que estão com o coração aberto e voltados para Jesus e para a presença do Espírito Santo. Falar que é uma alegria muito grande o momento que a gente está vivendo da RCC. São 50 anos da RCC Niterói. É muita família, muita vida sendo transformada. A nossa igreja católica é linda, é maravilhosa. E isso enche o nosso coração. Agradecer ao Padre Eloy, que com muito carinho está mais uma vez. Estava no podcast e agora está aqui no programa da rádio. E aproveitei que falei do podcast. Acesse a nossa rede social, RCC Niterói, Instagram, Facebook, YouTube. Você vai curtir muita coisa bacana. Padre Eloy, manda um abraço para todo mundo e finaliza aí com uma oração final, agradecendo. Amém? Então, muito obrigado pelo convite, Como eu disse no início, é uma graça poder falar de Deus. E a gente já fala todo dia, mas é sempre bom falar mais. É sempre bom perder tempo, como eu digo, falando de nosso Senhor, Parece que é vivendo como os santos faziam. Eles perdiam tempo falando das coisas do alto. Então é sempre salutar a gente falar das coisas do alto. Então, muito obrigado por todos que ficaram aqui conosco, escutando nesse momento, orando conosco, clamando o Espírito Santo, Estejam sempre aqui para que a gente possa sempre mais
falar das coisas do alto com muito mais fervor e com mais intimidade com Deus, né? Então vamos pedir o Senhor que possa nos abençoar nessa noite, né? Sempre mais, né, trazendo para nós essa busca, né, por sermos íntimos de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Crisóstomo, desça sobre vós, sobre os vossos desejos, vossos pensamentos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Deus abençoe e até a próxima. Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói.